Uma máquina arcade aparentemente danificada foi encontrada trancada em um cofre nos fundos de um antigo fliperama. A jogabilidade parece relativamente consistente com o clássico Pac-Man, porém com notáveis diferenças, sendo elas: o jogador não pode ver o que o Pac-Man não pode. Os comportamentos dos fantasmas são únicos. Jogadores que terminam o jogo na máquina original sofrem traumas psicológicos e ocasionalmente fisiológicos severos, incluindo a morte do sujeito. A placa de circuito foi levada a diversos técnicos de confiança para que reparos fossem feitos e a ROM fosse recuperada. Relatório do dia 27 de março de 2015. Os reparos foram concluídos das seções A16 a A19 na placa de circuito original do arcade. O técnico A. Roberts teve uma parada cardíaca 2 dias após a conclusão e teste do jogo. Kay Alex, seu parceiro, foi declarado desaparecido uma semana depois. Além disso, para maximizar a exposição potencial do assunto, foi pedida autorização para a disponibilização de uma versão compilada da ROM para o público. Relatório do dia 8 de abril de 2015. Reparos adicionais foram concluídos nas seções originais do PCB, de K2 a L9. O técnico responsável, Lester Basker, cometeu suicídio pouco antes das conclusões dos reparos. Um bilhete deixado por Basker indica conexão com o projeto. Seu parceiro Jonas Miller foi responsável pela conclusão dos reparos. O mesmo se recusa a voltar para finalizar os reparos nas outras seções da placa. Algumas mudanças notáveis são: os fantasmas emitem um som fraco de estática quando estão próximos do jogador. Uma anomalia que acontecia no nível 6 agora ocorre no nível 5. Ainda sem resposta sobre a versão compilada da ROM. Relatório do dia 16 de outubro de 2015. Reparos adicionais foram concluídos nas seções originais do PCB de N1 a R6. M. Harper caiu no estado catatônico durante os testes, declarado com morte cerebral. O novo evento ocorre no nível 6. Não foi possível registrar os efeitos que o novo evento causa no jogo. O restante da equipe se recusa a completar o restante dos reparos. A distribuição da ROM compilada foi autorizada. Quando damos boot na ROM, nos deparamos com a tela de inserir moeda. Não há pontuação, não tem Pac-Man correndo atrás dos fantasmas, nem a apresentação dos mesmos. Os glitches já são visíveis logo de cara, quando por alguns momentos a tela falha, e ao invés de Insert Coin, aparece Insert Soul. Bem, vamos fazer o que o jogo pede. Vamos inserir nossa alma. Quando aparecemos na arena, já se é possível notar as diferenças. Não podemos ver os fantasmas, a não ser que eles estejam no nosso campo de visão. Porém, ainda podemos detectá-los. Quando estão próximos do jogador, uma estática ecoa nos alertando. Também podemos coletar as super pílulas, assim como no jogo original. Porém aqui, não podemos comer os fantasmas. As pílulas nos dão a capacidade de enxergar todo o labirinto por um curto período. E vemos que só temos um inimigo, o fantasma azul, Ink. Aqui ele parece não ter olhos. Sua expressão parece ser de agonia, e ele vaga cegamente pelo labirinto. De resto, tudo parece como no original. Temos que comer todas as pílulas da fase para prosseguirmos para o próximo nível. É possível notar que o labirinto parece instável, com sprites falhando e glitches na pontuação. O número da fase às vezes dá lugar a um nome chamado Blind. Talvez seja esse o nome do fantasma. Na fase 2 não há muitas diferenças, apenas a adição do próximo inimigo, o fantasma vermelho Blink, ou como o jogo chama, Scream. Por que ele tem esse nome? Bem, ele vai ficar vagando pelo labirinto, assim como o Blind, porém ele não parece ser cego. Se ele te ver, ele irá avançar muito rápido enquanto o som alto de interferência vai tocar. Na fase seguinte, nos deparamos com o fantasma laranja, Clyde, ou Slend. Ele parece ter o corpo coberto por pelos, e com olhos e bocas costuradas. Ele vai aparecer ocasionalmente durante a gameplay e ficar parado. Quando ele está no nosso campo de visão, todo o jogo ficará em silêncio. Ele também costuma aparecer com muita frequência na frente do jogador tentando emboscá-lo, e ele parece não gostar muito de ser observado. Se olharmos demais para ele, ele some, só para depois nos atacar de surpresa. O último fantasma, Odiwone, não aparece no labirinto, nem com a ajuda da super pílula, a não ser que estejamos bem próximo dele. Ele possui olhos negros com uma pupila branca brilhante e tentáculos. Ele avançará lentamente até o jogador atravessando as paredes. No jogo, começamos com 3 vidas, e a cada fase completada ganhamos mais uma. Caso sejamos pegos por qualquer um dos fantasmas, o jogo irá travar por alguns instantes antes de perdermos uma vida.
Se perdemos todas, é game over. Na quinta fase, o jogo se torna instável. O labirinto começa a desaparecer, e se mover se torna um inferno. Embora não há mais paredes, nosso campo de visão continua limitado, como se elas ainda estivessem ali. Os fantasmas também se moverão mais livremente, tornando mais fácil para eles alcançarem o jogador. Caso consiga passar, chegamos na fase 6. Tudo fica estranhamente calmo. Quando comemos uma super pílula, vemos que não há mais fantasmas. Então prosseguimos para completar a fase. De repente começamos a ouvir um som estranho, parecido com o som que nós fazemos quando estamos comendo as pílulas da fase. Ao pegarmos outra super pílula, vemos isso. Um Pac-Man cinza, muito maior que a gente. Ele repetirá todo o nosso movimento até que toda a pontuação muda para Run. E o Pac-Man cinza começa a correr mais rápido que o jogador. Quando eles nos alcançam, o jogo simplesmente para de funcionar e toda a tela fica corrompida. Então, o jogo reseta, porém, dessa vez, estamos na versão 3D do jogo e podemos ouvir o som do Pac-Man vagando por aí. Ao caminharmos pelo confuso labirinto, finalmente o encontramos. Quando o alcançamos, o jogo finaliza.